Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, boa noite. A quem não me conhece, eu me chamo Silas, já fui paroquiano aqui uns anos atrás, tive a alegria de pertencer a essa comunidade, e desde 2016 que eu estou lá na cidade de Aparecida, na Arquidiocese de Aparecida, e lá também eu continuo o trabalho da campanha da fraternidade. Eu sou membro da comissão arquidiocesana da campanha desde 2017 lá em Aparecida. E este ano, a convite mais uma vez do Valdair, eu estou aqui, também do Dercilei e da Adriana, que agora são os coordenadores aqui da comunidade. A última vez que eu estive aqui ainda era Marinês, a coordenadora, agora é um novo casal, o Dercilei e a Adriana. Aqui também eu agradeço o convite, a confiança, o Padre Sebastião, mais uma vez, nos recebendo aqui para esse importante momento de formação da campanha da fraternidade. Este ano, vocês já ouviram aqui um pouco sobre isso, é a amizade social. Essa campanha ela foi pensada já há 2 anos atrás. A Comissão da CNBB pensou essa campanha a partir da encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti. Essa encíclica dele, muitos acabaram não tendo contato, porque ela foi lançada no auge da pandemia, em outubro de 2020, o Papa Francisco lançava a encíclica Fratelli Tutti, somos todos irmãos, baseada no hino de São Francisco de Assis. A preocupação do Papa, a nível universal, com a questão da fraternidade. E aí os bispos do Brasil viram que a nossa sociedade também, a sociedade brasileira, também tem essa necessidade, esse chacoalhão no que diz respeito à fraternidade. E com base nessa encíclica, foi feito, então, preparado um documento, um texto base, que todos os anos nós temos um texto base, e todo o material a partir da encíclica do Papa Francisco. Tanto que quem lê o texto base, tem que estar todo baseado na encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti. Ela é a base. Não é o único documento, mas é a inspiração principal, é a base de toda a reflexão, é a palavra da Igreja, a encíclica Fratelli Tutti. E lá, na própria encíclica, o Papa ele explica o que é amizade social. Às vezes a gente, é uma expressão um pouco nova, muita gente pode pensar assim, mas o que afinal de contas seria essa amizade social? E aí o Papa Francisco diz assim lá na encíclica, no número 99, a amizade social é um amor desejoso de abraçar a todos. É um amor que se estende para além das fronteiras. E aqui o Papa fala de todas as fronteiras. Pode ser fronteira de cultura, de raça, de religião, de partido político, de filosofias, paixões pessoais, não importa. As fronteiras existem, mas elas precisam ser superadas. Então o Papa diz, a amizade social é isso. É você ser amigo do outro, da outra pessoa, independentemente de a qual raça ela pertença, qual é o credo religioso dela, qual é a opção política dela, qual é a classe social, não importa isso. É você olhar para o outro de forma incondicional. E o Papa diz lá também assim, o outro é meu irmão porque antes ele é humano como eu. O Papa ele destaca bastante isso, a dimensão humana. Nós estamos no tempo da quaresma e a gente olha para a realidade de Cristo, no último domingo ainda Jesus no deserto. Jesus assumiu a nossa humanidade de tal maneira que ele teve fome, ele teve dor, ele sentiu angústia. Nós vamos ver isso depois da Semana Santa lá no Horto das Oliveiras. Jesus chega a suar sangue. Essa é a nossa humanidade. Então, quando nós olhamos para o outro, quando eu olho para a pessoa do outro, eu não devo olhar para o meu irmão, para a minha irmã e pensar, poxa, será que ele tem uma boa conta bancária? Será que ele tem influência social? Qual será que é o status dele na sociedade? Qual será que é o cargo que ele exerce? Em outras palavras, no que eu posso beneficiar com ele? Não é isso. Ao contrário, a lógica é outra. O que eu posso fazer por ele? Não é o que ele pode fazer por mim, mas é o que o meu irmão, que a minha irmã, pode
dentro de mim? O que eu posso doar para ela? Essa é a lógica que o Papa Francisco chama a atenção. Essa é a amizade social. Isso é a amizade social. Então, se amanhã ou depois alguém perguntar para qualquer um de vocês aqui, que negócio que é esse de amizade social que a igreja agora está na campanha da fraternidade? Diga isso. É ter um coração aberto ao outro incondicionalmente. Incondicionalmente. Não importa qual é a religião do outro, não importa qual é a opção política do outro, não importa nada disso. Importa que o outro é o meu irmão, porque ele é um ser humano como eu sou um ser humano. Assim como eu tenho fome, tenho sede, assim como eu choro, assim como eu tenho as minhas necessidades, o irmão também tem. Então nós somos irmãos, antes de tudo, na dimensão da humanidade. Depois vem as outras coisas. O Papa diz, as outras coisas elas são secundárias. Elas fazem parte, né? É importante, são coisas importantes, as outras coisas são, mas elas são secundárias, elas não podem ser um critério de decisão para a minha relação com o outro. Eu tenho que me relacionar de forma independente. Então, ter esse coração aberto, o amor deve ser o centro. O que é amar o outro? É querer o bem do outro. É isso, é querer que o outro esteja bem. Fugir dessa dinâmica que a sociedade tem hoje, essa dinâmica de competitividade, de ver o outro como um adversário, como um concorrente. Não é isso. Né? Então, a campanha da fraternidade este ano, através do seu texto base, através de todo o seu material, segue aquele método tradicional da igreja, que é o ver, o iluminar, que nós chamávamos antes de julgar, né? Hoje a gente prefere usar a palavra iluminar, e o agir. Ver, iluminar e agir. O que é o ver? É olhar a realidade e entender o que está na causa dos problemas. O que é iluminar? É jogar luzes, buscando soluções objetivas, não só discursos, mas soluções que aconteçam de fato, objetivas, para cada realidade. E o agir é fazer acontecer a transformação de forma concreta, é pôr a mão na massa, né? É pôr a mão na massa. É aquilo que a gente sempre fala, né? A gente sempre espera mudança, mas a gente nem sempre está disposto a mudar. Queremos mudança, mas não queremos mudar. A mudança começa por nós mesmos. Muitos projetos pastorais nasceram da campanha da fraternidade. Né? Pastorais tiveram força a partir da campanha da dimensão social. Leis, não vou citar muitas aqui, o nosso tempo é breve, mas, por exemplo, né? O Estatuto do Idoso é uma inspiração de uma campanha da fraternidade. A ficha limpa é uma inspiração, um gesto concreto de uma campanha da fraternidade. A sociedade abraçou e foi. Né? Não só a igreja, mas a sociedade no todo. Tanto que, de vez em quando, nós temos campanhas ecumênicas, né? Que é uma provocação para toda a sociedade, para crentes e não crentes. Vamos rapidamente passar aqui pelas três dimensões. O ver. O que o texto base traz no ver? Transformarmos o diferente, o divergente, o oponente, não em um inimigo, mas num amigo, alguém que pode nos ajudar também na nossa construção. Não é porque o outro é diferente, ele é mau, ele é ruim. Nós precisamos aprender a ver o outro como diferente, uma oportunidade para nós crescermos. Impera entre nós, diz o texto base, a intolerância. Eu acho que ninguém tem dúvida disso, né? É só nós olharmos para a nossa sociedade. Os sintomas estão em todos nós sentimos isso. Né? É só nós olharmos para as nossas realidades aí que nós vamos perceber como que hoje existe intolerância. Né? As pessoas estão com o pavio aceso, prontas para explodir. O pavio curto, né? Pavio curto, quase explodindo. Nas redes sociais, a divulgação de mensagens discriminatórias e intolerantes e a prática do cancelamento. A rede social é uma coisa boa, A rede social é como uma faca, né? Alguém dizia, a faca na mão de um ótimo cozinheiro é um instrumento maravilhoso de trabalho. Pode fazer ali um delicioso jantar. Mas a faca na mão de uma pessoa mal intencionada pode ser uma arma de crime. Então, o problema não é a rede social. O problema é quem está ali, né? É quem está segurando o celular, é quem está digitando, é quem está ali proliferando as coisas,
disseminando notícias falsas, atacando os outros, às vezes de forma anônima, se esconde atrás de um nome ou de um apelido e ali julga todo mundo, ali é o Senhor da razão. Quantas pessoas nas redes sociais, né? A gente diz, nas redes sociais hoje, todo mundo é especialista em tudo. Todo mundo virou médico, todo mundo virou delegado, todo mundo virou juiz, todo mundo virou tudo, todo mundo aponta o dedo e fala, fulano é isso, fulano é aquilo, está errado por isso, por aquilo, não sei o quê. Temos que cancelar, tirar, excluir. É o que acontece hoje. Então, o texto base chama a atenção também para isso. Olhar com atenção como estão sendo as nossas redes sociais. Estão sendo redes de amizade ou redes de destruição do outro? O diálogo. O texto base chama a atenção para o diálogo. Nós precisamos ver como que está o diálogo. Cada vez mais raro e escasso. As famílias se dividem, rompem relações por razões ideológicas. Antes era só chegar a tempo de eleição, né? Agora não precisa nem chegar a tempo de eleição mais. Agora a coisa parece que virou permanente. É o tempo inteiro. É todo dia, toda hora. Né? Depois que passou a eleição, o pessoal fala assim, gente, acabou a eleição, pode acabar a briga, né? Mas o pessoal acho que ainda não percebeu. E a coisa continua, o pavio continua ali queimando. E as pessoas continuam explosivas. As redes sociais, né, viraram ali, como eu disse, espaço para verdadeiros, só viraram arenas, né? De verdadeiros duelos ali. Mas não acaba. Não é só mais em época de eleição, é o tempo inteiro. Famílias destruídas. Outro dia um padre, amigo meu, vai aparecer e falava, olha, o nosso grupo da família se desfez no WhatsApp. Tanta briga por causa de política. Não foi na época da eleição, agora, no começo do ano, ele falava para mim isso, o padre meu vereadorista. Grupo da família no WhatsApp, ele disse, olha, acabou. Era tanta briga. Então, nós precisamos ver como que estão as nossas famílias, como que estão as nossas comunidades. Um permanente conflito, defendendo opostos em nome do mesmo Evangelho. Às vezes dentro da própria igreja, né? Às vezes usando a palavra de Deus como arma para atacar o outro. Né? Grupos pró-Francisco, contra Francisco, pró-esse bispo, contra aquele bispo, a favor desse padre, contra aquele padre. Falta amizade social também dentro da igreja. Eu penso que quase chama atenção para esse nível de intolerância, essa dimensão alta de intolerância. O rancor, a inimizade, o afastamento das pessoas cresce vertiginosamente. O racismo é cada vez mais praticado. Olha só, né? Discriminar o outro por causa de raça. Olhar o outro como um irmão. Foi o que eu falei em família, né? Esse dia já aconteceu um episódio interessante. Um outro padre amigo meu também, lá em Aparecida, ele é reitor do seminário. Um dia estava comentando o seguinte: um dia chegou uma pessoa lá para falar com ele, né? Queria conversar com ele, pedir orientação, que estava tendo problemas na família. Problemas de muita divisão na família. Aí essa pessoa chegou. Aí passou um pouco, chegou uma outra pessoa da mesma família, mas que não sabia que a outra tinha ido. Também era para conversar com ele sobre o problema da família. E quando essa segunda pessoa estava conversando com ele, chegou uma terceira pessoa da mesma família também para pedir orientação para ele. Aí ele fala, não foi coincidência, foi providência. O Espírito Santo inspirou aquelas pessoas, e no fim das contas, Sebastião Sobersa, e no fim das contas, aquelas três pessoas da mesma família, sem combinar, porque essas ficaram surpresas lá, né? O Espírito Santo inspirou e elas foram lá. E aí, o padre teve a oportunidade de conversar com as três juntas. E qual que era o problema? A falta de diálogo da família. Tanto que um não sabia que o outro iria lá e o outro iria. Os três foram, mas ninguém tinha conversado. O Espírito Santo inspirou, né, essa unidade lá. E a reconciliação aconteceu ali. Aí o padre Renan dizia, né? O diálogo é a base de tudo na família. Né? Se você tem um problema, é dialogando que você encontra a solução. Você descobre por que aquele problema existiu e encontra uma solução dialogando, conversando. Né? Não é
rangendo os dentes do outro, não é cingindo o pulso, não é isso, é diálogo. Então nós precisamos ver o que está acontecendo e buscar iniciativas, né, para resolver o problema também da falta de diálogo na família, na sociedade, na comunidade. E ainda, nessa dimensão do ver, diz o texto básico, as pessoas já não são vistas como um valor primário a respeitar, tutelar, proteger, especialmente se elas são pobres, deficientes, se elas ainda não servem, as crianças por nascer, ou se elas já não servem mais, os idosos. Cada vez mais nós vemos, né, no mundo afora, no Brasil é diferente, iniciativas para promover leis como o aborto contra as crianças ainda por nascer. Não nasceu ainda, então ainda não serve, né? Ou diferentes formas de eutanásia, distanásia, agora estão inventando, né, as tanásias aí, ou seja, aqueles que já não servem mais. Aquilo que Francisco fala, né, a cultura do descarte. Não serve mais? Então, descarta. É ser humano. É meu irmão que é ser humano. Não importa se ele ainda é um bebê ou se ele já é um idoso. Nós precisamos olhar na sua dignidade integral. E aí o texto base quer jogar luzes também, né? É o iluminar. O texto base traz a síndrome de Caim, que matou o irmão, né? Matou Abel. Diz assim o texto base lá no número 202. Deus não surpreende Caim pela dimensão do culto, ou seja, pelo significado da sua oferta, mas por perguntar pelo seu irmão, que ele sabia onde estava. Como Caim, também estamos sendo surpreendidos por Deus nesta campanha da fraternidade, pois também nós sabemos onde estão os nossos irmãos. Como dizia, né? Somos todos humanos e somos todos irmãos. E a pergunta é feita para nós, né? Onde está o teu irmão? Nós sabemos onde os nossos irmãos estão, aqueles que estão sofrendo. Nós sabemos onde eles estão. Então nós precisamos identificar o que está acontecendo. Agora há pouco, né, nossas irmãs, os irmãos apresentaram aqui iniciativas para ajudar a nossa sociedade. Existem mecanismos. Nós devemos buscar esses mecanismos, não ficar só no discurso. Diz aí no texto base, no iluminar, lá no número 202. Os que ainda não morreram agonizam de fome, ou então por não terem direito à moradia, trabalho, transporte público, educação, saúde de qualidade. Ser indiferente a esse sofrimento é responder a Deus com a mesma dureza de Caim. Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Não é cuidar da vida alheia, né? Isso as pessoas têm facilidade de modo geral, né? As pessoas falam, fulano não gosta de cuidar da vida dos outros, mas no sentido negativo, não é nesse sentido. É no sentido positivo, é cuidar do outro na sua dignidade. Né? Uma coisa é a gente saber que um irmão nosso está passando por dificuldade. Uma coisa, de repente, né, alguém está desempregado lá, aí vem lá o serviço de energia, corta a energia daquela pessoa. E a gente de comunidade ir lá tentar conversar com aquele irmão, independentemente se ele é da nossa igreja ou não, como eu disse, né, se ele é do mesmo partido político que eu ou não, independente disso. Eu vi que ele está passando por necessidade, de repente um grupo ir lá, apresentar, ver o que está acontecendo, apresentar, né, meu irmão, nós estamos vendo que está passando por necessidade, como nós podemos ajudar? Né? É um desemprego, o que está acontecendo? É uma doença aqui, o que nós podemos fazer por você? Né? É diferente de cuidar da vida do outro no sentido negativo, né? De, nossa, você viu, ó, fulano lá, você viu o que aconteceu? Cortaram a energia dele lá. Deve estar dando calote, né? Pode pagar conta. Isso é cuidar da vida do outro no sentido negativo. No sentido positivo, é essa preocupação. Onde está o teu irmão? E não podemos responder como Caim, né? Com indiferença. O que eu tenho com isso? O que eu quero ver com a vida dele? Tem sim, tem muito a ver. Tem a ver com a dignidade dele. Segue o texto básico iluminado. O hiperindividualismo. Olha só.
um individualismo muito grande. Não é nem individualismo, é um hiperindividualismo, que diz lá o texto básico, ainda no número 202 seguintes. O valor que conquistamos enquanto indivíduos parece que tornou-se o nosso limite. Fechamos-nos em nós mesmos, supervalorizamos a nós mesmos, pensamos somente em nós. É aquilo, né? Por outro lado, nós tivemos grandes conquistas. O mundo, principalmente do século XX para cá, nós conquistamos muita coisa com liberdade, com direitos. Só que aí a gente fica muito preso às vezes ao direito e não observa que também nós temos um dever de consciência, um dever moral. Eu tenho a minha liberdade, mas a minha liberdade não pode ser individualismo. Eu não posso, como eu disse aqui, ficar indiferente ao outro. A minha liberdade, os meus direitos não podem me cegar de tal maneira que eu não consiga ver a necessidade do outro. Então não pode ser um limite, é isso que o texto quase está dizendo. Né? A nossa liberdade não pode ser um limite. O que eu conquistei para mim precisa ser uma conquista para o outro. Eu sou livre, então vou trabalhar pela liberdade do outro. Eu vou ajudar o outro. E não me fechar, não me tornar uma pessoa egoísta. Síndrome de Caim. Eu estou bem, o que me interessa o outro? Não me interessa o outro. Está tendo goteira lá na casa dele? O meu teto está bom, né? Não tem problema. Síndrome de Caim, o egoísmo. Diz ainda o texto básico no iluminar. A crise do compromisso comunitário. A coisa começa no individual e passa no comunitário. Né? É causa e consequência. A dimensão pessoal, individual, o egoísmo vai para a vida em comunidade. A destruição da coletividade e a construção de um eu autossuficiente. O desaparecimento dos grandes sonhos e ideais. Esses dias eu estava vendo uma reportagem na televisão, no telejornal. As novas gerações hoje, elas não têm mais grandes sonhos, elas não têm mais grandes ideais. Os jovens hoje, a geração Z, né, chamada geração Z, elas estão preocupadas só com o imediato consigo mesmo. As pessoas essa nova geração, a geração Z, né, os jovens de agora, com seus 13, 14 anos, não tem mais grandes perspectivas. E aí a sociedade sofre, porque aí nós não temos depois grandes profissionais, depois nós não temos grandes líderes mais políticos, verdadeiros estatistas, homens do bem comum, do bem público, pessoas medrosas, fechadas em si mesmas. Né? É o hiperindividualismo no nível comunitário. As pessoas já não se engajam mais. A dificuldade de você conseguir um voluntariado. Isso não é só na igreja, não. Também na igreja, né? A gente vê nas nossas pastorais quantas dificuldades, né, Pastor Sebastião? Nas nossas pastorais. Alguém está, né? A pastoral do menor, a pastoral da criança, né? Os vicentinos. Como que é difícil as pessoas. A gente tem visto paróquias que estão tendo nos grupos vicentinos, estão tendo que se reinventar, fazer verdadeiras manobras. Outro dia, de uma paróquia, no final da missa, o coordenador dos vicentinos falando: olha, gente, nós vamos ter que ver uma nova forma de fazer a nossa campanha do quilo, porque as pessoas não estão doando mais, não estão mais abrindo a porta para doar. Aí a gente fazia aqui na igreja, colocava aqui na frente o cesto, mas as pessoas que vêm para missa também não estão mais fazendo alimento. A gente vai ter que ver alguma forma, né? Vamos ter que reinventar. Olha só, a criatividade, porque falta esse espírito de comunhão, esse espírito de coletividade. É muito preocupante. A normalização do desejo de eliminação do outro, que é visto como um concorrente. É aquela lógica de mercado, né? É aquela lógica de mercado. Nossa, ele produz mais que eu, ele é mais competente que eu, ele tem mais talento que eu. Isso é um problema. Essa medida mercantilista, né? Olhar o outro como nessa lógica de mercado. Ele é alguém que é um risco para mim. Vai tirar o meu espaço, sendo que Deus já deu talentos, deu dons para todos, tem espaço para todo mundo. Aí nós passamos para o agir.
Então nós vimos a realidade, nós jogamos luzes, nós entendemos, agora nós vamos para o agir. Aí o texto base traz lá um compromisso pessoal, primeiro. O que é o compromisso pessoal? Acolher, cultivar amizades, não ter medo de fazer amizade com o outro, de conversar. Né? O diálogo é isso. A palavra diálogo quer dizer, através do entendimento, através da razão. Eu tenho esse desejo de oferecer alguma coisa para o outro e também aprender com o outro. O círculo de novas amizades, aumentar esse círculo, né? É aquilo que o Papa Francisco fala, é a cultura do encontro. Novas amizades nascem de encontros. Promover, dando início a processos de fraternidade e de ternura. Proteger, redescobrindo o valor da vizinhança. É aquilo que eu falei, né? Preocupar-se com o outro. Opa, alguém na minha rua está com dificuldade, foram lá, cortou a luz dele, cortou a água. Opa, o grupo vai lá, né, na caridade, no amor, senta, conversa. Como nós podemos resolver? Estamos aqui. Você, meu irmão, você, minha irmã, não está sozinho, conte com a gente. Isso devolve ânimo. Isso tira muita gente, às vezes, até de uma depressão. Foi falado aqui, né, de suicídio. Muita nossa sociedade, principalmente nos mais jovens, por causa dessa falta de ideais, de sonhos, quantos jovens estão tirando a vida, a própria vida, né? Porque falta isso, falta nós agirmos. Identificou o problema? Vamos lá, sem medo. Integrar. Somos imagem e semelhança de um Deus que é comunhão. E que em comunhão é um Deus que cuida. Né? 2 anos atrás nós vimos o bom samaritano, né? Olhar, sentir compaixão e cuidar. Não ter medo, às vezes, até de pôr a mão no bolso. Né? Às vezes a pessoa até pode, até tem condição, mas alguma coisa trava, né? O coração ali fica endurecido. Medo, o egoísmo. De graça recebestes, de graça deveis dar. O que nós temos que não foi dado? Tudo que nós temos foi dado. Tudo é graça de Deus. Tudo. Né? Que mérito que a gente tem pelo ar que a gente respira? Que mérito que a gente tem pelos dons que a gente tem? Né? Se eu tenho uma habilidade, se eu tenho alguma coisa, se eu não colocar a serviço, eu não tenho mérito nenhum. Isso foi dom, foi graça de Deus. Então é para colocar a serviço. E aí nós temos ainda. Aí nós passamos para o agir na dimensão social, a colaboração social. O texto base diz assim, agora o acolhimento na dimensão social, o ecumenismo e o diálogo interreligioso. Como que é difícil a gente dialogar, né, com as outras religiões, cristãs e não cristãs. A Sebastião está aqui, faz o trabalho com o ecumenismo, né? Eu também na Aparecida estou lá na dimensão do ecumenismo também, que é algo interreligioso da diocese. Como que é difícil. As pessoas têm um preconceito, né? uma visão às vezes equivocada do ecumenismo. Nós ainda não temos clareza, não temos ainda um entendimento a respeito das coisas. Precisamos entender melhor, não ter preguiça, não ter medo de estudar, de ver. Às vezes a gente fala assim, mas isso daí eu acho que não é bom, não é certo. Mas o que é isso que nós falamos? Eu ouvi dizer, então, pois é. Né? Aí a gente deixa essas coisas criarem limites. Então, acolher aquele outro da outra religião, ou mesmo aquele que nem tem religião, mas ele é seu corpo também, ele também tem as suas necessidades. Promover a jornada mundial dos pobres. Pobres sempre tereis, disse Jesus, né? Mas sempre tem necessidade de cuidar. É o cuidado, aquilo que o Papa Francisco fala, né? É a teologia do cuidado. A gente que às vezes, a gente quer rezar muito, né? Muito a dimensão lá de cima, né? É muito preocupado com o transcendente, né? Mas a gente não pensa aqui, não tem que pôr, às vezes, o pé no chão.
A campanha da fraternidade na dimensão social também. Essa jornada do Dia dos Pobres é promovida todos os anos no final do ano litúrgico, né? Sempre antes do domingo de Cristo Rei, domingo antes nós temos a jornada. Várias dioceses já promovem iniciativas. Nós, na Aparecida, no passado, nós tivemos trabalhos bonitos, muito bem feitos. As pastorais sociais se juntaram. Tivemos iniciativas de grupos comerciantes, do setor privado, parcerias que deram certo. Proteger, na dimensão social, iniciativas que estimulam, promovem e fortalecem aquilo que eu falei, a cultura do encontro. Né? Integrar como? Fomentando iniciativas que favoreçam a amizade entre as pessoas, confraternizações, passeios, mutirões, ações caritativas e ecológicas, práticas de esportes. São várias as arenas em que nós podemos agir, nós podemos atuar. E aí, fazendo um resumo de tudo isso, né? Olhando a realidade, jogando luzes, colocando os pés no chão, lá no finalzinho o texto base traz uma provocação. Né? Uma das palavras que mais aparecem no texto base é justamente essa, atitude. Qual a nossa atitude diante da realidade? Eu sou aquele que responde com Caim, que tenho eu a ver com meu irmão, ou eu sou como aquele bom samaritano, que olha, sente compaixão e age muito. O bom samaritano, ele nem era da mesma religião, né? Ele não era da mesma religião, não era da mesma etnia, mas ele até colocou as mãos no bolso, já disse depois, né? Olha, vai ficar aqui para ser cuidado, quando eu voltar, se precisar, eu pago o que for necessário a mais ainda. A generosidade dessa provocação da campanha da fraternidade este ano. Meus queridos irmãos e irmãs, eu sei que o nosso tempo está bem curto, então quero concluir aqui dizendo para vocês o seguinte: a campanha da fraternidade, todos os anos, ela enfrenta dificuldades. Este ano não está sendo diferente. Eu já estive em algumas paróquias, em algumas assembleias de paróquias lá em Aparecida, em Guaratinguetá, e a gente ouvia as pessoas dizendo: nossa, mas coisas que elas entendem, né? Elas falam assim: nossa, mas a gente tinha uma visão diferente da campanha da fraternidade, aquela dimensão da coleta, né? As pessoas falam tantas coisas por aí, e às vezes a gente não compreende o trabalho que a Caritas, por exemplo, faz. Eu falei de colocar a mão no bolso, né? A coleta que acontece sempre no domingo de Ramos, este ano vai ser dia 24 de março. Gente, o braço social da igreja, Caritas, eu não sei se existe alguma coisa mais séria na dimensão social do que a Caritas, sinceramente. Eu pessoalmente não sei se tem alguma coisa mais séria. Quem conhece o trabalho que a Caritas faz em qualquer lugar, né, é digno de aplauso. É um trabalho difícil? Né? Às vezes é um trabalho às vezes até de enxugar gelo, né? Porque tem um problema, a Caritas vai lá, estende o braço e ajuda. Daqui a pouco o problema volta, a Caritas ajuda de novo, principalmente quando o poder público falha, né? E a gente sabe que não falha pouco, né? E aí, então, a importância, eu queria só terminar dizendo isso, né? Vamos valorizar também essa dimensão aqui da coleta nacional no próximo dia 24 de março. Não tenhamos medo de fazer aquela doação, por menor que seja, cada um de acordo com a sua possibilidade. Mas é como aquela oferta da viúva, né? Pode ser uma moedinha que cai lá. Mas se for o tudo do coração, aquilo faz milagre, transforma. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos transformar. Então, saindo daqui, amanhã ou depois, alguém perguntar: o que é isso de amizade social? O que nós vamos falar? É um coração aberto ao irmão, de forma independente, sem fronteiras. Amizade social é ser amigo de todo mundo. Não significa ser amigo de todas as coisas. Ah, mas o fulano faz coisa errada. Ah, mas aquele ali é isso. Ah, mas aquele é aquilo. Não. Ser amigo da pessoa. Às vezes é nessa amizade que nasce uma conversão. Às vezes está faltando uma pessoa sair ali da lama, né? É um braço amigo que chega
fraternidade e amizade social. Somos todos irmãos, porque somos todos humanos. Como se diz o bom José Roberto, que conheci bem nosso aqui, né? Na abertura da campanha, falava, olha, somos todos irmãos, não tem nenhum ET aqui por enquanto, né? Então, se não tem nenhum ET, somos todos irmãos, somos todos humanos, né?